Constatando haver um número legal de vereadores, e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao secretário que faz leitura de um texto bíblico. Não desfraudes o indefeso, porque é indefeso, nem oprimas o pobre no tribunal, porque o Senhor defenderá sua causa e despojará da vida os seus espoliadores. Não te associes à pessoa colérica, nem andes com o homem iracundo, para que não te acostumes às suas veredas e prepares uma armadilha para ti mesmo. Não sejas um daqueles que apertam a mão, assumindo empenhos por dívidas, pois se não tens com que pagar, tirarão tua cama debaixo de ti. Eu queria, antes da discussão e votação da pauta da presente reunião, quero saudar a todos os colegas vereadores, a vereadora, os assistentes, funcionários, e colocar que na semana passada fomos notificados pelo Executivo para nós fazermos uma sessão extraordinária, devido à grande relevância dos projetos que tínhamos na Câmara. E como gostaríamos de até um pouco respeitar o nosso regimento interno, onde os vereadores têm que ser convocados em 48 horas. Essas 48 horas daria na quinta à noite. Como se aproximava, né, Sexta-feira Santa, achamos por bem, então, não fazer na quinta-feira, e sim, próximo a essa sessão ordinária que é de hoje, e fazer uma só mesmo ordinária. Por isso eu queria até pedir, né, a todos os vereadores que eu acho que tem algum projeto de extrema relevância e necessidade. A gente vai fazer o estudo nessa sessão, e o que não achamos relevante e que não precisa de tanta urgência, nós temos daqui 15 dias uma próxima sessão. E até porque recebemos a notícia agora de tarde que temos um colega vereador que não está positivado, mas está isolado, onde que está isolado, e achamos por bem que ele ficasse isolado. E na próxima sessão ele vai apresentar, né, o atestado e justificar a ausência dele. Então vamos se deter nos assuntos da Câmara, até porque o índice está muito agravante do Covid em nosso município. Está bastante alto, esperamos que se restabeleça nesses próximos dias. Então vamos, como se diz, quanto menos aglomerações melhor, vamos ser bem objetivos nas colocações, vamos se deter realmente aos trabalhos. Eu quero deixar a palavra aos senhores vereadores para a discussão da presente pauta da reunião. Se alguém quiser fazer a discussão da pauta, a palavra está com os senhores vereadores. Se ninguém quiser fazer discussão da pauta, eu coloco em votação a pauta da presente reunião de hoje. Como não tem os vereadores que concordam, né, podem permanecer como estão, e caso contrário se manifeste. Então, a pauta da presente sessão está aprovada por todos os vereadores presentes. Eu peço que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 86 de 2021, GP. Assunto: convocação extraordinária. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente o Poder Executivo de Alto Alegre, vem muito respeitosamente através deste, com base no inciso 19 do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, convocar extraordinariamente o Poder Legislativo Municipal em regime de urgência para analisar e votar os seguintes projetos de lei número 29 de 2021, 30 de 2021, 31 de 2021, 32 de 2021 e 33 de 2021 e 34 de 2021. De interesse da administração municipal, bem como da municipalidade. Demais justificativas da necessidade de votação dos projetos de lei estão nas mensagens justificativas. Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Avelino Salvador, Prefeito Municipal. Passamos então agora ao expediente do Poder Executivo. Peço ao secretário
que faça a leitura. Prefeitura Municipal de Alto Alegre, ofício número 82 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que o cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, dar conhecimento e, nesta data, vetamos no todo o projeto de lei número 22 de 2021, que de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual, por ocasião de tramitação nessa Casa, sofreu emendas modificativas, sendo que 2 das emendas são inconstitucionais, pois vem contra o que preconiza no artigo 113 da Emenda Constitucional 95 de 2016. Então, eu vou ler a Emenda Constitucional número 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dá outras providências. Artigo 1º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Então, o artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O Poder Executivo Municipal elaborou o projeto de lei número 34 de 2021, contemplando as emendas propostas. Desta forma, legitimando a manifestação do Poder Legislativo Municipal. Sendo que tínhamos, para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Nós temos aí, como foi colocado na sessão passada, nós tínhamos 2 caminhos, né? Era aprovar e a alternativa do prefeito vetar em parte ou na sua totalidade. Eu acho que nós temos que discutir esse veto, eu acho que em separado, porque nós temos vários projetos que a finalidade é a mesma, praticamente é a mesma realidade, fala sobre IPTU. Então, para nós estudarmos outro projeto com o mesmo assunto, esse projeto nós temos que estudar antes esse veto, né? Porque ao mesmo tempo não pode existir 2 projetos legislando a mesma matéria. Então eu quero deixar assim a palavra aos senhores vereadores, que eu acho que todos puderam ler os próximos projetos aí, nós vamos passar a leitura, que fala sobre o IPTU. Ele não foi contemplado na sua totalidade. E o Executivo achou por bem, me chamou lá até, nós discutimos, achou por bem que se fizesse outro projeto, de repente, como tem uma parte que é inconstitucional, e achou que o IPCA devia permanecer, né? Então, praticamente contempla, né, todos os descontos, mas o IPCA tem que permanecer. Os descontos de 30% permanece, o parcelamento permanece, e até porque tem outros projetos aí que contempla quem tem dívida ativa, são projetos praticamente se relacionam em projeto muito interessante. Então achamos por bem, né, o prefeito vetar e nós discutir esse veto. Por isso que agora eu deixo assim a palavra aos senhores vereadores para que se manifeste em relação a esse veto do prefeito. A palavra está com os senhores vereadores. Se nenhum vereador quer se manifestar, né, a respeito desse veto, eu coloco, então, esse veto em votação. Então, vejamos bem, foi lida a justificativa, né, secretário? O motivo que ele vetou. Vejamos bem, nós temos que acolher o veto do prefeito ou rejeitar o voto do prefeito. Se nós acolhermos o veto do prefeito, nós podemos discutir o próximo projeto que fala sobre a mesma matéria, né? Então, eu quero dizer assim, se nós concordar e acolhemos o veto do prefeito, que eu acho que é interessante para nós discutirmos o próximo projeto de IPTU, os que acolhem podem permanecer como estão, né?
que são favoráveis, nós acolher, e quem não é favorável a acolher o voto do prefeito, daí se manifesta. Então, foi acolhido o voto do prefeito por todos os vereadores presentes. Então, dando continuidade a essa sessão, né, eu peço ao secretário que continue, né, a leitura dos seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de Lei número 29/2021. Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, e dá outras providências. Artigo 1º. Reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, do município de Alto Alegre, RS, de acordo com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 14 membros, sendo 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente, um representante dos professores da Educação Básica Pública Municipal, um representante dos diretores das Escolas Básicas Públicas Municipais, um representante dos servidores técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas Municipais, 2 representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal, 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundárias, um representante do Conselho Municipal de Educação, CME, um representante do Conselho Tutelar, 2 representantes de organizações da sociedade civil, um representante das escolas do campo. Inciso 1º. Para cada membro titular deverá ser indicado e nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato atribuído ao conselheiro. 1. Os representantes do Poder Executivo devem ser indicados pelos gestores municipais. 2. Os representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes devem ser indicados em seus pares pelos respectivos segmentos através de processo eletivo organizado para esse fim. 3. Os representantes dos professores e dos servidores técnico-administrativos, a indicação deverá ser feita pelas entidades de classe respectivas, através de seus presidentes, utilizando-se de processo eletivo organizado para esse fim. 4. Nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamento pelo município, vedada a participação de entidades que fiquem com beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Inciso 2º. Para organizações da sociedade civil a que se refere esse artigo, 1. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data da publicação do edital. 4. Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou a controle social dos gastos públicos. 5. Não figuram como beneficiário de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Inciso 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através do ato próprio,
fará as designações para o exercício das funções do conselheiro. 1. O ato legal de nomeação dos membros do conselho deverá conter o nome completo dos conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por esses representados e o respectivo período de vigência do mandato. Inciso 4º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer 1. Até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no inciso 5º desse artigo. 2. Imediatamente, nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo, antes do término do mandato. 3. Imediatamente nos afastamentos temporários. Artigo 3º. A atuação dos membros do CACS-Fundeb 1. Não é remunerada. 2. É considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. 4. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuições de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. 5. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato. Atribuições de falta injustificada nas atividades escolares. Parágrafo único. Os conselheiros, quando em representação fora do município ou a serviço dos órgãos colegiados, terão direito a diárias nos mesmos termos dos servidores públicos municipais, bem como o ressarcimento das respectivas passagens mediante a comprovação legal, quando o deslocamento não for efetuado com veículo oficial. Artigo 4º. São impedidos de integrar o Conselho: 1. Titular dos mandatos de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como de cônjuge ou parente consanguíneo ou afins, até 3º grau. 2. Titulares do mandato de vereador. 3. Tesoureiro, contador, técnico de contabilidade ou funcionário de empresa, de assessoria ou consultoria que prestem serviço relacionado à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parente consanguíneo ou afins, até 3º grau desses profissionais. 3. Estudantes menores de 18 anos que não sejam emancipados. E 4. Pais de alunos que: a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do órgão do Poder Executivo Municipal, ou b. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo único. Na hipótese inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, a iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Inciso 1º. O primeiro mandato dos conselheiros, regido por essa lei, extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos que dispõe o artigo 42 do inciso 2º da Lei Federal nº 14.113/2020.
Inciso 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a Lei Municipal número 1497, de 10 de julho de 2007, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por essa lei, não configurando recondução, observado o disposto no artigo 4º dessa lei. Artigo 6º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam, e, em caso de deixarem de ocupar essa condição depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos de legislação vigente. Inciso 1º. O membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Inciso 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro ou que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato da sua designação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Inciso 3º. Na hipótese de suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para suplência. Artigo 7º. Após a designação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos: 1. Mediante renúncia expressa do conselheiro. 2. Por deliberação justificada do segmento representado. 3. Quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. 4. Outras situações previstas no regimento interno do Conselho. Artigo 8º. Compete ao Conselho: 1. Elaborar seu regimento interno. 2. Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo. 3. Supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração das propostas orçamentárias anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros, que eles alicerçam a operacionalização do Fundeb. 4. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do fundo, assim como registros referentes às despesas realizadas. 5. Elaborar parecer das prestações de contas a serem apresentadas pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. 6. Acompanhar a aplicação de recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio a Transporte Escolar, PNAT, e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os aos Fundos de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Parágrafo único. O parecer referido ao inciso 5 desse artigo integrará a prestação de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data do final da sua apresentação. Artigo 9º. É facultado ao Conselho se julgar conveniente e necessário: 1. Apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestações formal acerca de registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo. 2. Por decisão da maioria dos seus membros, convocar o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e execução de despesas do Fundo, devendo
a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aqueles em efeito exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que sejam vinculados. C. Documentos referentes aos convênios com instituições a que se refere o artigo 7º da Lei 14.113 de 2020. D. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. 4. Realizar visitas em inspetorias in loco para verificar o desenvolvimento regular das obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização de benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. D. O efetivo exercício da rede escolar da educação básica municipal dos profissionais de educação pagos com recursos do Fundeb. Artigo 10º. O presidente e vice-presidente e o secretário do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, ficando impedidos de ocupar tal função o conselheiro que representa o governo municipal, gestor dos recursos do fundo. Parágrafo único. Na hipótese do presidente do Conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, como a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no capítulo desse artigo. Artigo 11. O CACS Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Inciso 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à educação plena das competências do Conselho e a oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Artigo 12. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição do funcionamento do respectivo CACS Fundeb, incluídos 1. Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Correio eletrônico ou canal de contato direto com o Conselho. 3. Atas das reuniões. 4. Relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 3º. O Conselho do Fundeb reunir-se-á no município trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 14º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal número 1497, de 10 de julho de 2007. Artigo 15º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Auto Alegre, 29 de março de 2021, assinado pelo Avelino Salvadori, prefeito municipal. Então, eu vou ler a mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o Poder Executivo Municipal elaborou o projeto de lei número 29 de 2021, o qual traz alteração na composição do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb, em razão das alterações introduzidas pela edição
da Lei Federal número 14.113 de 2020, que trouxe uma nova norma de composição do respectivo conselho e, através do presente projeto de lei, o município está propondo as devidas adequações, razão pela qual pedimos a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori, prefeito municipal. Conforme prevê a legislação, esse projeto 29/2021 será baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 30/2021. Projeto de lei número 30/2021. Autoriza o desconto em folha de pagamento dos servidores, valores de multa de trânsito. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a proceder o desconto na folha de pagamento dos servidores municipais, valores correspondentes a infrações de trânsito sofridas quando na condução de veículos da municipalidade e de responsabilidade do condutor. Artigo 2º. O desconto poderá ser requerido que seja efetuado em até 5 parcelas mensais e consecutivas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 100. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori, prefeito municipal. Então, eu vou ler a mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o projeto de lei número 30 de 2021 foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal com o objetivo de normatizar a retenção em folha de pagamento dos servidores públicos municipais de valores referentes a infrações de trânsito envolvendo a condução de veículos da municipalidade por servidores, visto que isso ocorre com frequência, e muitas vezes por os valores serem expressivos, pela capacidade de desembolso dos servidores, acaba dificultando o pagamento por parte dos mesmos, pois é sabido que a responsabilidade do condutor, infrações sofridas por estes, desde que sejam oriundas da má conduta do mesmo. Com a normatização e a possibilidade de parcelamento, vem a facilitar o pagamento das mesmas, razão que solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori, prefeito municipal. Esse projeto número 30 será baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 31/2021. Projeto de lei número 31/2021. Dispõe sobre a remissão, a revisão, o cancelamento e o cadastro de créditos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa. Artigo 1º. A remissão, a revisão, o cancelamento e o cadastro dos créditos tributários e não tributários do município, vencidos e inscritos ou não em dívida ativa ou em execução judicial, obedecerão o disposto nesta lei. Seção 1 da remissão. Artigo 2º. Os créditos tributários e não tributários vencidos e inscritos ou não em dívida ativa ou em execução judicial será concedida remissão parcial, nos seguintes termos. 1. Aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débito vencido até 31 de dezembro de 2020, em vez única, no prazo de 90 dias, a contar da publicação da lei, será concedida remissão de 100% dos juros e multas de mora. Seção 2 da revisão. Artigo 3º. O Poder Executivo proverá a revisão de todos os créditos tributários lançados e inscritos ou não em dívida ativa, com vista às seguintes medidas. 1. Expurgo das alcançadas pelas prescrição da ação de cobrança nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo para a apuração da responsabilidade
de quem deu causa à prescrição. 2. Cancelamento dos valores lançados, quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, especialmente no caso de imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas pelo exercício do poder da polícia, ou taxas de prestação de serviço. 3. Cancelamento de valores cobrados a títulos de contribuição de melhoria, lançados com base no custo da obra, sem considerar a valorização imobiliária gerada. Parágrafo único. A revisão de que trata esse artigo será procedida pela Secretaria Municipal da Fazenda e deverá ser documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for o caso, mediante termo de vistoria e verificação fiscal, conforme procedimento que forem estabelecidos. Artigo 4º. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, que em relação a cada contribuinte é computados a principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor inferior a R$1.000. Inciso 1º. O órgão jurídico do município fica autorizado a requerer a desistência das ações de execução fiscal que tenham por objeto créditos de valor inferior e definitivo no capítulo desse artigo, já computados os honorários da sucumbência fixados, desde que a execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e demais despesas do processo. Inciso 2º. Sempre que o valor total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor estabelecido nesse artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução fiscal, ressalvada a hipótese de pagamento dentro dos critérios contidos nessa lei. Inciso 3º. Os créditos de que trata esse artigo serão reclassificados pelo Poder Executivo em categoria própria, para fins de controle, ficando em cobrança administrativa, a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda. Inciso 4º. Para os parcelamentos já existentes e os futuros, poderão os valores vencidos ou não serem quitados na forma desta lei. Seção 3 do cancelamento. Artigo 5º. Ficam cancelados nos termos dos incisos 2 do inciso 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os débitos de qualquer natureza e origem, inscritos ou não em dívida ativa, vencidos até 4 anos, a mais de 4 anos, que em relação a cada contribuinte ou devedor e computadas todas as obrigações tributárias ou contratuais a respectivos acessórios de sua responsabilidade, sejam de valor inferior a R$1.000. Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda adotar as medidas administrativas para excluir os cadastros, arquivos ou registros, os créditos correspondentes aos débitos cancelados nos termos do capítulo desse artigo, efetuando os registros contábeis que se fizerem necessários. Seção 4 do cadastro. Artigo 6º. O Poder Executivo instituirá cadastros dos contribuintes inadimplentes em relação a créditos municipais devidamente constituídos pertinentes a impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições sociais, tarifas, preços públicos, multas e valores de qualquer outra origem. Artigo 7º. Será obrigatória a consulta ao cadastro de que trata o artigo 6º, toda vez que for examinado o pedido formulado por munícipe objetivando a concessão de auxílio, subvenção, incentivo, financiamento ou transferência de recursos a qualquer título. Parágrafo único.
O contribuinte que estiver em débito com o município, ressalvado o caso de parcelamento em vigor com situação de regular adimplência, não será deferido qualquer pedido ou solicitação de que trata o capítulo desse artigo, salvo nos casos de 1. Auxílio para atender situação decorrente à calamidade pública. 2. Benefício previsto em lei para os comprovadamente necessitados. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará, no que couber a presente lei. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Auto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Então, eu vou ler a mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, o Poder Executivo Municipal vem, através do projeto de lei número 31 de 2021, propor a exclusão das multas e juros sobre débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020, débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa ou não, considerando que o valor total dos débitos enquadrados em tal situação, atualizados e corrigidos, soma a quantidade de R$ 294.321,50, sendo o valor original de R$ 134.337,17, de correção de R$ 53.720,44, multa de R$ 18.358,58 e juros de R$ 87.905,31. Considerando que, se todos os débitos forem quitados, a municipalidade deixaria de arrecadar a importância de R$ 106.206,88, que corresponde aos valores da multa e juros, o que representa 0,62% das receitas correntes previstas para o exercício 2021, valor que não traz qualquer desequilíbrio financeiro para os cofres municipais, certamente sem prejudicar as metas na LDO, portanto, perfeitamente suportáveis pelo erário público, pelos contrários, num período de incerteza econômica, esses recursos que entrariam nos cofres municipais, que seriam na ordem de R$ 188.057,61, seriam de grande importância, além que seriam a oportunidade dos contribuintes se colocarem em dia perante o fisco municipal. E representaria uma redução em média de 36% para os contribuintes. A administração municipal propôs a redução da multa e juros para ficar dentro da questão legal, razão pela qual solicitamos aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei na sua íntegra. Auto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori. Então, esse projeto tem também o estudo do impacto financeiro. Valores de dívida ativa arrecadada no exercício de 2018, 2019 e 2020. Então, aqui tem uma tabela que fala os valores que foi recebido, que estavam em dívida ativa, que fica em anexo, então, para cada um estudar. Eu vou ler, então, o parecer aqui. O projeto de lei 31 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, propõe a concessão da remissão e revisão, o cancelamento de débitos tributários e não tributário, vencidos até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa. O valor total dos débitos enquadrados em tal situação, atualizados e corrigidos, soma a quantia de R$ 294.321,50, sendo que o valor original é de R$ 134.337,17, de correção de R$ 53.720,44, multa de R$ 18.358,58 e juros de R$ 87.905,31, considerando que, se todos os débitos fossem quitados, a municipalidade deixaria de arrecadar a importância de R$ 106.263,88,
que corresponde aos valores da multa e juros, o que representa 0,627% das receitas correntes previstas para o exercício 2021, valor que não traz qualquer desequilíbrio financeiro para os cofres municipais, certamente sem prejudicar as metas na LDO. Pelo contrário, se somente 50% dos contribuintes viesse a quitar os débitos com os benefícios propostos, ingressaria nos cofres municipais a importância de R$ 94.053,80, um valor 6 vezes mais que a média dos últimos 3 anos, que por si só justificaria a concessão de tais benefícios, pelo expressivo volume de recursos a serem arrecadados, portanto, perfeitamente suportáveis pelo erário público. Auto Alegre, 29 de março de 2021, assinado por Vanilton José Brandão, diretor do Departamento Contábil Financeiro, e Daniela Tomasi Brock, diretor do Departamento de Tributação, Cadastro e Fiscalização. Conforme prevê a legislação, também esse projeto 31/2021 ficará baixado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 32/2021. Projeto de lei número 32/2021. Autoriza a abertura de créditos adicionais especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais no valor de R$ 775 mil nas seguintes rúbricas orçamentárias. Projeto 1901. Obras e serviços de infraestrutura em vias municipais. Elemento, obras e instalações. RV 100, Finisa, no valor de R$ 370.759,03 centavos. RV 1001, Pré-Sal, no valor de R$ 308.948,33 centavos. RV 1, Livre, no valor de R$ 95.292,64 centavos. Artigo 2º. Para atender às despesas criadas no artigo 1º, servirá de recursos os provenientes do empréstimo Finisa, no valor de R$ 370.758,03 centavos, vinculado aos recursos sem o valor de R$ 308.948,36 centavos do superávit financeiro do exercício 2020. Recursos vinculados 1001, pré-sal, e outros o valor de R$ 95.292,64 centavos do superávit financeiro do exercício de 2020. Recursos 1, recursos livres. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Auto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Então, a mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, o Poder Executivo Municipal vem, através do projeto de lei número 32/2021, vem solicitar autorização para abrir créditos adicionais especiais no valor de R$ 775 mil, os quais serão aplicados na realização de obra asfáltica na Rua Genuíno Morgan, Otávio Vitório Bertol e Rua Hércules Pazinato. Essa última de forma parcial, onde o processo licitatório foi realizado no final do exercício 2020, não sendo possível realizar na época, em razão de necessidade de realizar obras de infraestrutura junto à Rua Genuíno Morgan, que exigiu a realização de 220 metros de canalização pluvial e o alargamento de bueiro nesta mesma rua, além da realização de canalização de água potável, que por sinal a mesma está sendo realizada em parceria com a Corsã, pois mesmo sendo de responsabilidade desta, a municipalidade, para agilizar a sua execução, se propôs a abrir a vala para a canalização. Para a realização das referidas obras, serão utilizados um saldo de recursos de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, através do projeto Finisa, no montante de R$ 370.759,03 centavos, mais o valor de R$ 308.948,33 centavos
do pré-sal e o restante no valor de R$ 95.292,64 de recursos livres. Todos estes recursos fazem parte do superávit financeiro de 2020. Diante do exposto, solicitamos aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei na sua íntegra. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Projeto de lei 32/2021 também ficará baixado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que dê sequência com a leitura do 33/2021. Projeto de lei número 33 de 2021. Autoriza os titulares dos cargos que menciona em caráter excepcional a dirigir veículo do município. Artigo 1º. Os servidores titulares dos cargos de constante em anexo 1 e anexo 2 poderão, em caráter excepcional, quando necessário para cumprimento das atribuições que lhes são próprias, se não houver motorista disponível e desde que devidamente habilitados, dirigir veículo de serviço ou de representação do município. Inciso 1º. A possibilidade de que trata o capítulo desse depende da autorização prévia expressa do prefeito. Inciso 2º. É condição para a autorização de que trata o inciso 1º, a apresentação pelos servidores respectivos da Carteira Nacional da Habilitação na categoria exigida, em cada caso, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 3º. Os servidores autorizados poderão assinar termo de responsabilidade em que conste a sua obrigação em verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pública, nos termos da lei, bem como de que são cientes da sua responsabilidade por qualquer ato doloso ou culposo que venha a cometer na direção do veículo. Artigo 2º. Os anexos da Lei Municipal número 2.370 de 2016 e anexo 2 da Lei Municipal de 2.176 de 2013, que as quais definem as atribuições e condições de trabalho dos cargos da lei de que trata o artigo 1º, passam a vigorar com a redação determinada por essa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 29 de 2021, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Então, são os cargos de... Eu vou citar os cargos. Quadro de cargos estatutários efetivos. Seria o cargo de mecânico, fiscal geral, fiscal ambiental, fiscal sanitário, técnico agrícola, tesoureiro, agente de controle interno, assistente social, engenheiro civil, médico veterinário, procurador. E no anexo 2, quadro de cargos de provimento em comissão. Seria o cargo de assessor jurídico, assessor de comunicação, diretor de departamento de compras, diretor do departamento de tributação, cadastro e fiscalização, diretor do departamento administrativo da educação, supervisor do setor de transporte escolar, diretor do departamento de assistente social, supervisor do setor de fiscalização, diretor do departamento de atividades urbanas, diretor do departamento de atividades interior. Então, segue em anexo a descrição de cada cargo e o que foi alterado. Foi alterado, seria para cada cargo poder dirigir um veículo público. Então, eu vou ler a mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, o Poder Executivo Municipal elaborou o projeto de lei número 33 de 2021, incluindo a autorização para determinadas categorias de servidores estatutários e de cargos em comissão, onde passam a poder conduzir veículos da municipalidade no exercício de suas atividades funcionais.
Essa autorização está sendo incluída dentro da descrição analítica da função, pois era de praxe muitos servidores municipais conduzir veículos no desempenho da sua atividade. Como foi matéria de denúncia e apontamento pelos setores de controle externo e interno, com a sugestão de que se normatize através do projeto de lei, dando essa nova atribuição a determinadas categorias de veículos, de servidores, para que assim não estaria o gestor municipal incorrendo um erro. Foi acatado a recomendação e sua concretização através do presente projeto de lei. Razão pela qual solicitamos aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei na sua íntegra. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvador, prefeito municipal. Conforme prevê também esse projeto 33/2021, ele vai ficar baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 34/2021. Projeto de lei número 34/2021 dispõe sobre o percentual de desconto e parcelamento do IPTU, correção e datas de pagamento de taxas de ISQN fixo, taxa de coleta de lixo e taxa de fiscalização e vistoria e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 30% aos contribuintes que pagarem o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, do exercício de 2021 em parcela única até 30/6/2021. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o parcelamento em 5 parcelas iguais, mensais e sucessivas, aos contribuintes para o pagamento do IPTU, exercício 2021, em vencimentos de 30/6, 30/7, 30/8, 30/9 e 30/10/2021. Parágrafo único. O não pagamento das parcelas gerará a retroação das mesmas em parcela única a partir da data do vencimento das últimas parcelas. Artigo 3º. Estabelece que a correção para a cobrança da taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria e do imposto sobre os serviços de qualquer natureza, ISSQN fixo, do exercício 2021 será corrigida em 4,52% sobre os valores praticados em 2020. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar o prazo para o pagamento da taxa de fiscalização e vistoria e de ISSQN fixo em parcela única com vencimento em 30/6/2021. Artigo 5º. A taxa de coleta de lixo será cobrada junto aos carnês da cobrança do IPTU. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 29 de março de 2021, Avelino Salvador e prefeito municipal. Então, eu vou ler a mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. O Poder Executivo Municipal vem, através do projeto de lei número 34/2021, estabelecer o índice de correção para a cobrança do IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria e do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN fixo, a serem cobrados no exercício 2021. O índice utilizado foi o IPCA, que foi de 4,52% no exercício 2020. Foi utilizado esse índice como parâmetro para a atualização tanto a parte de tributos como a das taxas. Anteriormente, foi elaborado um projeto de lei número 22/2021, que tratou sobre a mesma matéria, visto que o projeto sofreu emendas quanto na tramitação junto ao Poder Legislativo, alterando o percentual de desconto de 15% para 30% e o parcelamento passando de 3 parcelas para 5 parcelas, além da exclusão da aplicação do índice de correção de 4,52% sobre as taxas de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria e do imposto de qualquer natureza, ISSQN fixo, onde as emendas, quanto à alteração do percentual de desconto de 15% para 30%,
e a exclusão da aplicação da atualização das taxas não vieram acompanhadas do impacto orçamentário, o que contradiz o que estabelece no artigo 63 da Constituição Federal. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesas prevista. Então, a emenda constitucional número 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias para incluir o novo regime fiscal e dá outras providências. O artigo 1º, o ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada para estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Poderia o Executivo Municipal vetar simplesmente as duas emendas, o que aumenta o índice de desconto e a que exclui a aplicação da correção de taxas, já que as mesmas caracterizam ser inconstitucionais, e manter a emenda que altera os números das parcelas. Nesse caso, mesmo que o Poder Executivo concorde com o aumento do percentual de desconto, teria que vetar e enviaria um novo projeto de lei propondo novo índice de desconto e mantendo a correção das taxas. Nesse caso, teríamos duas leis municipais a serem aplicadas na cobrança do tributo e das taxas. Para simplificar a operacionalidade, o Poder Executivo Municipal vetou o projeto num todo e elaborou um novo projeto contemplando as emendas propostas, com exceção da aplicação do índice de correção de taxas. Diante do exposto, solicitamos aos nobres edis a aprovação do presente projeto de lei na sua íntegra. Segue em anexo novo demonstrativo de impacto financeiro referente ao desconto do IPTU a ser concedido. Alto Alegre, 29 de fevereiro de 2021, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Então, aqui tem um estudo do impacto financeiro. Projeto de Lei número 34, 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, propõe a concessão de 30% de desconto para os contribuintes que vierem a pagar o IPTU 2021 em parcela única com vencimento em 30 de 6 de 2021. O valor total do IPTU orçado para o exercício de 2021 é de R$ 160 mil. O valor orçado para o IPTU 2021 representa 0,96% do total das receitas correntes previstas para o exercício 2021. Com a concessão dos descontos previstos de 30%, e se todos os contribuintes pagassem à vista para usufruir o benefício, a municipalidade deixaria de arrecadar a importância de R$ 48 mil, considerando que, em média, 77,66%, conforme tabela 1, dos contribuintes irão pagar o IPTU à vista, média que se verificou nos últimos anos. Quando concedido tal incentivo, significará que deixarão de entrar nos cofres públicos a importância de R$ 37.276,80, o que representa 0,22% das receitas correntes previstas para 2021. Então, aqui segue a tabela, que diz que no ano de 2018 o valor lançado foi de R$ 108.847,23 e o que foi pago em parcela única foi de R$ 66.511,41, o que representa 61%. Em 2019 o valor lançado era R$ 125.554, o que foi pago em parcela única foi R$ 102.470,40, o que representa 81,6%. Em 2020 foi o valor lançado R$ 128.779,40, o valor pagado em parcela única R$ 116.247,19, que representa 90,2%. Então, a média
da porcentagem dos últimos 3 anos foi de 77,6%. Valor que não traz qualquer desequilíbrio financeiro para os cofres municipais, certamente sem prejudicar as metas na LDO. Portanto, perfeitamente suportáveis pelo erário público. Alto Alegre, 29 de março de 2021, assinado por Vanilton José Brandão, diretor do Departamento Contábil e Financeiro, e Daniele Tomasi Brock, diretora do Departamento de Tributação, Cadastro e Fiscalização. Esse projeto também, por disposições legais, ele deve ser baixado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Então, eu baixo esse projeto e quero fazer um pequeno comentário, que esse assunto é um assunto já que foi discutido nesta casa, é de conhecimento de todos, e sabemos que os outros projetos que constam, o 29, o 30, 31, e 32 e 33, acreditamos que não são de grande relevância, conforme esse devido à urgência que fala em prazo, e até porque temos que dar um prazo para o executivo preparar essas cobranças e se adequar junto do sistema da prefeitura. Então esse, eu acho que ele tem uma certa urgência, esse projeto 34, para que ele seja feito os cálculos e lançadas as cobranças, até a título que tem esses prazos, de repente tem que alterar até o sistema o sistema de informática da prefeitura. Então eu, mediante isso, até porque nós temos nesta casa mais 2 projetos que chegou meio atrasado, eu não coloquei em pauta porque não teria mais tempo, né, para nós estudar o projeto. Então eu pediria aos vereadores se a gente pudesse usar da prerrogativa de suspender essa sessão para a comissão dar parecer, pelo menos esse projeto do IPTU, que é uma matéria que já foi discutida, é fácil, praticamente contemplou tudo que a gente pediu, até particularmente eu tenho um pedido verbal que vocês sabem, esse pedido não está contemplado, mas eu já até entendo e a gente acha que estou satisfeito, que eu acho que quase na íntegra foi atendido. Então, eu peço, né, boto em discussão com os vereadores se concordam, né, de nós suspender essa sessão para dar o parecer, pelo menos esse projeto, para nós adiantarmos até esse assunto, e daí se a gente achar que tiver necessidade e temos mais tempo, daí os vereadores, até porque analisar esses projetos que estão na casa e mais os 2 que não entrou em pauta ainda. Então, a palavra com os vereadores se concordam de suspender a sessão para nós dar o parecer para votar esse projeto hoje. Boa noite, senhor presidente, colegas. Presidente, seria só o projeto 34 que nós reuniria as comissões para dar o parecer hoje, ou seria todos os projetos? Não, eu acho que é só o 34 2021, porque a gente vê que tem projeto bastante extenso. Sim. E daí dá mais tempo para os vereadores lerem em casa e voltar nessa sessão e numa próxima ser unida a parecer. Só o 34 2021. Eu sou favorável. Que vem em regime de urgência, né? Palavra com os vereadores para discussão. Eu acho que se é só o 34, acho que podemos aceitar. Eu estava falando com os colegas aí, eu acho que eles tem que mandar com mais tempo esses projetos para a Câmara para a gente analisar, não empurrar assim tudo meio goela abaixo. Mas esse aí já foi discutido, acho que vamos aceitar. Com certeza, está em discussão. Se ninguém mais quiser usar a palavra, eu coloco em votação a suspensão da sessão para nós dar parecer nesse projeto 34/2021. Se ninguém quer se manifestar, aprovado. Suspendo a sessão. Retomamos os trabalhos e vamos... eu peço ao secretário que faz a leitura, então, do parecer do projeto 34/2021. Parecer ao projeto de lei número 34/2021. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 5/4/2021, às 19h30, no plenário Eno Luiz Galvani, da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, para apresentar parecer ao projeto de lei número 34/2021. Após analisar o projeto de lei número 34/2021, que dispõe sobre o percentual de desconto e parcelamento do IPTU, correção e datas de pagamento da taxa de ISQN fixo
taxa de coleta de lixo e taxa de fiscalização e vistoria e dá outras providências. A comissão permanente de parecer favorável ao referido projeto de lei na íntegra. Esse é o nosso parecer. Assinado por Fernando Luiz Pull, presidente, Juarez Mendes dos Santos, relator, e José Raimundo Dressler, membro. Peço a um membro que faça a defesa do parecer. Senhor presidente, colegas, assistentes. Esse projeto, a nossa comissão foi do parecer favorável, porque é um projeto que nós fizemos aquelas modificações e, na verdade, ficou mais ou menos como a gente deixou, só foi feito certo na lei, porque a gente não tinha feito o impacto financeiro, né? A gente se passou ali. Um desconto, eu acho que aqui na região, um dos maiores descontos que o município está dando para a população aí, né? Num ano difícil aí, dando 30% de desconto para quem pagar visto e IPTU. E facilitando também ali, dando 5 parcelas para quem quiser parcelar também, né? Dando uma boa mão aí para o pessoal pagar o seu IPTU em dia aí com a municipalidade. Então, o nosso parecer é favorável na íntegra. Continue a discussão, o parecer. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está à disposição dos vereadores. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu boto em votação esse parecer. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Então, o parecer foi aprovado por todos os vereadores. Como temos o parecer aprovado, eu quero botar esse projeto de lei, né, em discussão. É o 34/2021, né? Se alguém, vereador, quiserem fazer uso da palavra para discutir o projeto de lei novamente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores para discussão. Se nenhum vereador quiser se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 34/2021, com o respectivo parecer, né, aprovado. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com o projeto continuam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Agora nós passamos ao expediente do Poder Legislativo, onde que eu peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 2/2021. Indicação número 2/2021. Fernando Luiz Pull, vereador titular com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, vem com base no regimento interno dessa Casa Legislativa apresentar a seguinte indicação, que depois de apreciada e aprovada pelo plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que o Poder Executivo veja a possibilidade de ser feito um banheiro no cemitério da comunidade de 13 de Maio, bem como instalação elétrica no mesmo. A justificativa será feita em plenário pelo proponente. Alto Alegre, 29 de março de 2021, assinado por Fernando Luiz Pull, vereador do PP. Peço ao proponente da indicação que faça a defesa. Senhor presidente, colegas, plateia e também o povo que acompanha pela mídia, esse é um pedido da comunidade lá de 13 de maio. Não se ocuparia muito um banheiro, mas eu acredito que quando precisa, é importante que tenha um banheiro lá no cemitério, né? E também a importância da instalação elétrica nesse local, porque para fazer vários trabalhos lá no cemitério, tipo cortar uma lajota, fazer uma massa numa bitorneira, a gente não tem instalação elétrica. Então dificulta bastante. Até várias vezes foi puxada extensão já de um vizinho que mora não tão perto, o Paulo da Silva, né? Mas é uma questão bastante trabalhosa, né? E passa a rede de luz ali bem pertinho. Então seria fácil de fazer um banheiro, nem que seja um banheiro só, com instalação elétrica para facilitar um pouco para a população de lá. Seria isso, então, presidente. Coloco em discussão essa indicação. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra podem se manifestar. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação essa indicação 2021. Os vereadores que estão favoráveis ficam como estão, caso contrário, se manifeste.
Aprovado por os vereadores presentes a indicação 2/2021, que será encaminhado ao Poder Executivo. Agora passamos aos expedientes verbais. E se alguém dos vereadores presentes tem algum pedido verbal, poderá fazer. A palavra com os senhores vereadores. Boa noite. Eu queria solicitar à administração ali, juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanas, que faça um levantamento para realizar um caminhódromo ali que dá acesso ao Parque Municipal, que é um local bastante utilizado ali pelas pessoas que fazem atividades, e sem ter um acesso, ter um local próprio para isso, fica bem perigoso ali o pessoal que utiliza aquela via ali. Então seria isso aí, senhor presidente. Proposição verbal será encaminhada ao Executivo para providências. Se tiver mais alguém. Senhor presidente, senhores vereadores, peço também que o prefeito siga o exemplo do prefeito de Espumoso, que fechou os buracos, tudo Espumoso até São José. E peço ao prefeito que continue de São José até a cidade, se possível, com a camada asfáltica, ou, se não possível, pode ser até com concreto mesmo. Era isso, meu muito obrigado. O expediente do vereador Cirineu de Mamã será encaminhado ao Executivo para providências. Se tiver mais alguém, palavra à disposição. Se não tiver ninguém mais que queira fazer proposições verbais, eu já passo as explicações pessoais. O primeiro seria Pedro da Cruz, não está presente. O próximo, explicações pessoais, o José Raimundo Dresser. Passa. O Juarez Mendes dos Santos. Passa a palavra. O Cirineu de Mamã. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar sobre a semana passada, ou foi mês passado, sobre um acontecimento no Facebook, aí, sobre o posto de saúde, onde o meu colega vereador botou no Face ali, daí houve crítica. E eu penso o seguinte, nós não podemos deixar em branco isso aí, porque toda crítica construtiva gera resultado. E gerou resultado, trabalharam melhor, a gente sentiu que a coisa andou. Então, eu acho assim, o vereador tem que criticar quando necessário, porque ele é um fiscal, ele é um legislador. Aí eu acho que tem que criticar. Mas quando tem que gavar, nós temos que gavar também. Eu pedi para o secretário de obras que fizesse a cabeceira de bueiro. Numa semana e pouco ele fez. Então eu tenho a agradecer também, né? Eu acho que tem que criticar, mas tem que elogiar quando necessário. Muito obrigado. A palavra com a vereadora Elis. Meu boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes. É muito importante o que o Chico está falando hoje, porque houve bastante comentários sobre nós, vereadores, que não usamos da palavra naquela oportunidade e não se manifestamos sobre o assunto, que era um assunto bastante polêmico até. Eu acredito que as críticas que a gente vem tendo, que sejam usadas para melhorar, que sejam aceitas, né? E que não haja esse tipo de política tão, vamos dizer a palavra, suja, né? Eu não concordei em nenhum momento com a forma que foram faladas as coisas ou deixados de falar. Mas a gente precisa entender e aceitar que tudo que vem tem que ser para melhorar, né? A gente não se manifestou aquela noite, eu acho que tem mais gente que ficou fora, assim, não por aceitar ou deixar de aceitar, mas que muitas vezes a gente precisa ficar de boca fechada para não falar coisas que venham a ofender os outros. Seria isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Gilson. Com a palavra, o Fernando. Senhor presidente, caros colegas, plateia e também o povo que acompanha pela mídia, eu também gostaria de usar esse espaço para falar um pouco sobre o acontecido no mês passado, sobre as publicações no Face e também os comentários aqui na Câmara, que a minha campanha foi baseada em propostas apartidárias, sem visar um lado político, porque eu acredito que a política ela nada mais é do que a ferramenta de a gente eleger os nossos representantes. Depois disso, todos nós estamos aqui para o bem do nosso município. Então, quando se faz uma publicação que, infelizmente, denegriu o setor da saúde, acho que a gente tem que ter a coerência de gavar também. Porque teve várias modificações que foram feitas no setor da saúde que vieram para o bem do nosso município. Como, por exemplo, não existe mais ficha. A pessoa chega lá, ele vai ser atendido. Independente se ele chegar às 3 horas da tarde, ele vai poder ser atendido. E o pessoal da saúde tem se esforçado muito nessa época de pandemia. Então, eu acho que no momento que foi postado isso, claro, foi uma crítica que veio ali para melhorar. Eu não sou a favor de fechar a unidade. Acho que foi um erro. Mas teve vários acertos que deveriam ser ressaltados também. E também, eu penso assim, a gente tem um consenso. Então vamos trabalhar para o bem do nosso município. Tem uma coisa errada, eu vou lá falar em particular, ó meu amigo, isso aqui não está correndo bem, vamos modificar. Não vamos tentar colocar a população uns contra os outros. Nós somos todos autoalegrenses, nós temos que levar o Alto Alegre para frente. Infelizmente, o nosso município ficou para trás aqui por vários anos, sem crescer praticamente, porque um ficava puxando para um lado e um para o outro. E não é assim que tem que acontecer. Tem que todo mundo buscar um objetivo de melhorar o nosso município. E é só assim que a gente vai conseguir crescer, com a união do povo de Alto Alegre. Então seria isso, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Rudinei Cerati. Passa. Eu também queria usar esse espaço para falar alguma coisa que nós, no papel de vereadores, a gente é o fiscal do povo, né? O vereador é o fiscal do povo, e a gente tem que até ouvir o pedido do povo. E vocês sabem que para o presidente da Câmara, muitas vezes vem muita denúncia, muito pedido, né? Várias vezes alguém já me pediu espaço aqui na Câmara para denunciar alguma coisa, devido ao atendimento. A gente não precisa nem citar o setor. Esses dias nós se deparamos, o vereador José, com um cidadão que estava inconformado com a situação que aconteceu. Mas a gente, como se diz, deve acatar as denúncias, porque tem a denúncia construtiva e tem as denúncias que muitas vezes não procedem, né? Daí eu disse a esse cidadão: olha, fulano, qualquer cidadão do município pode pedir um espaço na Câmara para fazer uma denúncia. Protocola um ofício por escrito, como qualquer secretário, qualquer cidadão comum pode fazer, e lá o plenário, os vereadores vão aprovar que o senhor faça essa denúncia. Mas eu vou lhe escutar e eu vou ver se essa denúncia procede, de que forma foi o procedimento, se nós podemos levar adiante. Porque nós não podemos, como vereador, ser conivente com coisas que, como se diz, atrapalham o município e está sendo feito por uma pessoa pública. Daí, ele me colocou a situação, a esposa dele não foi atendida. Falei com a esposa dele, quem que não lhe atendeu? Falei com o profissional não, até mim não chegou. Falamos com a guria da recepção, também não. Daí falei com a pessoa, ela disse que ligou para ter um atendimento. Eu digo, mas quem lhe atendeu? Porque a gente tem que saber quem atende, entende? Você tem um negócio, tem que ir lá investigar. De repente, tu supera o problema, tu até melhora. E essa pessoa não soube citar nome
de quem que faltou com aquele atendimento, nem da funcionária do município, nem o profissional. E daí eu acho que tem coisas que não procede, né? Não procede, porque todo cidadão está aí para atender. Eu até fui convocado numa reunião assim às pressas na prefeitura, que nesse período de 90 dias está tendo muitas denúncias, né? Muitas denúncias disso, daquilo. Tem coisas que procedem, tem coisas que não procedem. É denúncia anônima. Tem denúncias que até é mera ação judicial de quem denuncia responder. Tem outras coisas que procedem. É bom para melhorar o serviço público, é muito interessante. É como vocês falaram, a crítica é construtiva. Porque se tu está trabalhando, tu dá o máximo de si, e é bom que alguém te dê uma agulhada, muitas vezes, para te melhorar. E o cidadão bem intencionado, ele melhora, né? Então, eu sei que a polêmica levantada foi na questão da saúde, mas eu aqui acho que todos podemos agradecer, a saúde está fazendo a sua parte, esse momento difícil. De repente, isso foi para melhorar. Eu acho que é por aí que a gente deve tomar atitude e trazer uma discussão nessa casa sempre para melhorar o nosso município, nunca para prejudicar. A intenção do vereador é para melhorar. Vocês viram aqui, ó, nós temos um projeto aí de grande relevância, que a população, né? Levamos de 15 para 30. Eu sei que lá no executivo, de repente, eles acharam que é bastante, porque Espumoso deu 20, né? Eu sei que o prazo foi dilatado, mas queira ou não queira, é nós aqui que aprovamos as leis. Nós temos que ter a nossa autonomia de votar, a nossa ideia, para contribuir. Porque senão nós vamos ficar aqui 4 anos, não vamos fazer nada, né? Daí a turma vai criticar, mas foi lá só para receber o salário? Não. Eu acho que o vereador tem que dar a sua ideia, ele tem que ser participativo, mesmo sendo para fazer uma crítica, ele tem que, entende? Ele tem que dizer que existe. Então, muito interessante, né? É um assunto foi polêmico, acho que tranquilo, foi superado, acho que a nossa Câmara está de parabéns, né? E eu vejo aqui que está vindo até agora projeto aqui para adequação. Até olhei aqui uma mensagem justificativa devido denúncia. Pô, cara, eu fui vice-prefeito, fui secretário, eu vi todo mundo dirigindo essa prefeitura, cargo CC. Eu nunca me importei, eu acho que um funcionário, né, com responsabilidade, com habilitação, eu achei que podia dirigir, né? Eu, quando secretário, eu fui a Porto Alegre, tomei multa. Aquela vez eu tive que pagar, porque foi excesso de velocidade, a polícia me atacou, me multou, eu tive que pagar, né? Se é documento vencido, a prefeitura paga. Então, sei lá, eu fico pasmo muitas vezes que ainda temos que regulamentar alguma coisa. Mas eu acredito, né, se for para o bem, para melhorar o funcionamento do município, para nós superar essas dificuldades, isso nós temos que fazer, nós vamos fazer a nossa parte. Então, essas colocações que eu queria deixar para vocês, né? Obrigado. Vamos passar agora aos espaços de líder de bancada. Temos o espaço aqui do PDT, o líder pode usar a palavra, está com a palavra à disposição. Senhor presidente, colegas e assistentes, eu só queria, achando estranho, ali a Secretaria de Obras Urbanas, ela sempre trabalhou ali no gabinete, ali ao lado da Obras. Por que agora não pode mais ficar ali, está trabalhando na cozinha, lá na agricultura? Eu acho que até é meio chato isso aí, devia de ter uma sala na cozinha ali, é meio estranho. Seria isso. Próximo espaço é da bancada do PSB. Como o vereador não se encontra, tem o espaço do MDB, eu passo, e está à disposição a bancada do PP, líder do PP. Presidente, colegas, só para colocar para vocês aí, pode ser que muitos não saibam, mas muitos desses projetos estão vindo agora, que vêm para nós aqui, como o presidente falou, é questão de denúncia. Só num dia aqui na prefeitura apareceu 13 denúncias. Eu, como líder do governo e tal, fui lá para ver.
E muitas denúncias ali sem nexo, sem fundamento, com baixo calão, palavras que não dá para se pronunciar em público, sabe? Que está lá escrito, está lá impressa lá nos documentos que foi trazido, com formulações assim absurdas, muitas coisas assim que sempre foi feito, sabe, nas administrações passadas, assim, procedimentos que é de praxe, coisinha simples, sabe, que no meu ver, no ver assim da administração, é tipo para travar o município, para não deixar o município andar, coisas pequenas, coisas assim, sem muita relevância, que agora, tipo, como se tudo agora não pode. Antes podia, várias coisas, quase tudo, e agora tudo não pode. Tudo tem um empecilho, tudo tem que ser diferente. E muitas coisas ali que eu vi que é coisa técnica. É gente que entende da matéria que está fazendo, que fez essa denúncia. Porque um leigo, tipo eu lá, vou lá, eu não entendo, não sei muita coisa daquilo. Embora eu sou vereador já segundo mandato, mas eu via como normalidade, que sempre foi feito e que agora o pessoal apontou, tal coisa lá que não pode. Até está lá na prefeitura as denúncias, porque quem quiser ver, está tudo lá. E eu acho que o nosso governo, aí, nós aqui da Câmara também, nunca foi votado tanto projeto, nunca foi feito tanta adequação em tão pouco tempo. Tu pega aqui as prefeituras da região, aqui, eu duvido que alguém votou já, que já tem pautado aí 34 projetos em 3 meses. Então, nós temos adequando, temos trabalhando, tipo, nós, todos os vereadores, executivo, temos fazendo a parte burocrática andar aí para nós fazer esse município crescer, para fazer essa máquina girar e trazer benefícios para a nossa população. Só que o pessoal também tem que entender, né, que tem que deixar o prefeito trabalhar, tem que deixar as coisas fluir, as coisas andar. Porque num dia 13 denúncias, será que estão tão errado assim? Será que... Eu não entendo, mas fica aí, em nome do nosso partido, a nossa indignação com isso, e muito desse projeto que está vindo para essa casa para tentar melhorar, para tentar adequar, muito em razão dessas denúncias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, muito interessante as colocações de todos os líderes da bancada, porque aí realmente expressa, né, expressa o sentimento das pessoas e do vereador, e até o nosso executivo é pouco tempo, é 3 meses, hoje de repente a gente não sabe tudo, mas a gente vai adquirir experiência, com certeza, vamos melhorar ainda muito mais, né? E por não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores, vereadora, os assistentes. Comunico que a próxima reunião ordinária será no dia 19 de abril, às 19 horas, no plenário Enio Luiz Galvani, e declaro encerrada a presente sessão ordinária de hoje.